Aleluia. Bom dia, igreja. Amém? Pai do Senhor, irmãos. Saudade que eu tava. Que domingo diferente. Amém, irmãos? Domingo passado estava fora, glória a Deus. Palavra Caião trouxe aí. Foi bênção demais. Não sei se você assistiu. Tá lá no Spotify, no YouTube. E hoje, nosso primeiro domingo de junho. Creio que viveremos grandes coisas no Senhor esse mês, amém? Amém. Glória a Deus. Quantos creem que vai ser um mês abençoado, amém, irmãos? Glória a Deus. Essa semana a gente teve feriado. Feriado sempre é maravilhoso. Valeu, Lucão, é nóis, mano. Sempre é bom, né? Quantos gostam de um feriado aí? Pra mim, irmão, é top demais um feriado. Ainda mais quando não vai trabalhar, fica sensacional. Mas para mim essa semana foi muito agitada, muito turbulenta, porque a minha semana ela é toda agendada. Eu tenho todos os dias que eu vou fazer, o que eu vou fazer, a hora que eu vou fazer. E quando o feriado caiu na quinta, quebrou um pouco, porque a quinta é o dia que eu separo para concluir a mensagem do domingo. Então a quinta-feira estava na minha cabeça toda a quinta, eu concluo a mensagem. Eu começo escrevendo ela desde segunda, aquilo que Deus está falando, eu vou colocando ali tudo numa panela. E aí a quinta é onde eu vou conciliar todas as ideias, tudo aquilo que Deus está falando. E aí a semana já começa, quarta-feira à noite a Carol inventou: ah, amor, vamos assistir um filme? Falei, vamos. Foi top o filme, mas a gente terminou ele só ontem, porque parece que tinha sonífero aquele filme, não dá para acabar. Era assistir, dormia. E aí na quarta noite já dormi daquele jeito, quinta-feira, falei, vou concluir a mensagem, mas eu tinha um jantar com o irmão. E aí eu falei, não, já tenho um compromisso à noite. Aí a minha irmã chamou a gente para sair. Eu não lembro quantos anos deve ter que eu não saio com a minha irmã, marido dela, filha dela. E ela chamou a gente, falou, vamos sair, vamos passear hoje. E aí falou ali já, sabe, fala com as crianças e as crianças falam com a gente. Aí as crianças já naquela euforia, ai, vamos. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Mas vamos ter esse tempo junto, vai ser gostoso. Sexta-feira eu sabia, vou ter evento no salão. Sábado já vai ser aquela correria, porque eu também tenho evento. E aí minha mãe inventou, queria que vocês viessem aqui em casa jantar. Falei, amém, Jesus, amém. Eu quero ter esse tempo junto, é importante estar assim com a família. Vamos que vamos. E eu fiquei pensando, Senhor, mas o que o Senhor quer de mim? Porque eu estou gerando algo no meu coração, existe algo que está sendo gerado, mas eu não estou conseguindo escrever, ter o roteiro certinho. Eu não gosto de confiar só naquilo que está no meu coração. Irmão, glória a Deus por isso. Glória a Deus porque tudo veio conduzindo para esse momento do louvor. Irmão, o inimigo não pode me acusar, porque a palavra que eu vou pregar, irmão, como eu vivi ela essa semana. Como eu vivi ela essa semana. Porque às vezes a gente vai pregar algo que a gente fala, mas eu não fui esse pai. Eu não fui essa pessoa. Não, realmente, essa semana, essa mensagem é para mim, porque eu estou falando aqui, mas eu vacilei nesse ponto. Mas glória a Deus por isso. Então hoje eu quero pregar uma mensagem que na verdade, não só essa semana eu tenho tentado viver ela, mas nos últimos 10 anos da minha vida. Hoje eu quero falar sobre a presença de Deus, sobre não somente a gente conseguir viver essa presença, mas conseguir andar nela de uma forma natural, sem espiritualizar muito, mas de uma forma natural, tendo a consciência dessa presença, que ela está em todo lugar, em todo momento, em todo instante. O que a gente estiver fazendo, aonde a gente estiver indo, ela está ali. O Senhor está ali se fazendo presente. Quero hoje que vocês, nós como igreja, nós venhamos entender que a presença, ela não é, ou não está associada a um dia da semana. Há uma reunião dominical que a gente tem aqui, domingo de manhã, congregacional na igreja, sobre essas 4 paredes, não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre a gente viver uma história, uma jornada, uma vida pela influência do Senhor, sentindo essa presença muito real. Então hoje não vai ser um convite para você sair daqui aquele cristão doidão, espiritual, louco, maluco, não. Mas um entendimento racional. Racional do que, pastor? Ele está aqui. Ele está presente. Ele se faz presente. Ele me ouve.
Ele sabe o que eu estou passando, Ele está me vendo. Ele está vendo o que está acontecendo, Ele sabe tudo o que eu estou vivendo. Então, sendo assim, quero que você abra comigo aí a sua Bíblia. Carta à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 15. Eu vou estar lendo hoje na Nova Almeida Atualizada, mas se você quiser, você acompanha aí na sua, vai ter o telão também. Efésios capítulo 5, versículo 15. Consegue subir só um pouquinho, Sérgio? Só de leve. Aleluia. Tá diferente essa manhã, irmão. Tô até querendo retorno, aleluia. Você vê só? Tem algo diferente acontecendo. Versículo 15, vamos lá então? Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Aqui é o apóstolo Paulo dizendo a uma igreja. E vivam não como tolos, mas como sábios. Top, pastor, como faço então para eu fazer isso? Viver como sábio, mas como eu faço isso? Versículo 16. Aproveitem bem o tempo, porque os dias são maus. Precisamos aprender a aproveitar o tempo, irmãos. Aproveitar o tempo. É assim que eu serei sábio e não um tolo, e não um inconsequente. Mas como eu faço isso? Versículo 17. Não sendo insensato, não sendo imprudente, um sem noção, uma pessoa sem maturidade. Não sendo assim, o versículo continua. Procurem compreender qual a vontade do Senhor. Irmãos, para a gente compreender essa vontade, para a gente conseguir entender a vontade do Senhor, só é possível através de um relacionamento com Ele. Só é possível, irmão, através de uma amizade, de um relacionamento com a presença do Senhor através da pessoa do Espírito Santo. Não tem como a gente cultivar esse relacionamento, essa amizade, sem ter esse contato, sem ter essa presença. E pensa aí comigo, qual foi o último encontro que você teve? Qual o último contato que você teve com a presença? Sabe, irmão, não precisa ir muito longe. O meu último foi alguns minutos antes de subir aqui. Porque, irmão, em meio a esses louvores, eu não estava somente cantando, mas eu estava ali orando ao Senhor, conversando com Ele, sentindo, fazendo real a presença dEle aqui, em meio a cada letra, a cada melodia. Mas um pouco antes daqui, foi lá na minha casa, quando eu acordei, eu fiz a minha oração, sabendo que Ele estava ali, ao eu abrir os olhos, conversando com Ele, sabendo que Ele estava comigo. Sabe, irmãos, encontros, toques com o Senhor, não estão relacionados a grandes experiências. Experiências extraordinárias. Não, irmãos, a gente precisa entender que está no relacionamento diário. É no ordinário, no comum, no dia a dia. É ali que nós precisamos cultivar essa presença, no dia a dia. Precisamos entender que ser cheios da presença do Senhor não é sobre a gente participar de uma conferência poderosa, onde vão ter vários homens referência ali, não. Também não é sobre toda semana, todo dia, toda noite, toda madrugada, a gente ir para o monte para orar, também não. Também não é sobre a igreja que você frequenta, a placa, não. Ser cheio da presença, irmão, é sobre uma pessoa que a gente consegue se relacionar em todo o tempo. Jesus Cristo, o amado da nossa alma. É sobre isso. É sobre a gente conseguir se relacionar em todo o tempo. Não estar preso somente a um culto, somente a um momento com o louvor cantando, ou aquele momento mais especial, o momento que eu vou ajoelhar para orar. Não, é durante todo o dia, é como a gente vive, como a gente está lidando com tudo isso. A continuação dessa passagem de Efésios vai dizer no versículo 18. Versículo 18. E não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo, não é só pelas coisas boas,
é por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda que o apóstolo Paulo aqui ele está dizendo para essa igreja: sejam cheios do Espírito, irmãos. Precisamos ser cheios dessa presença. Precisamos desejar e buscar isso todo o tempo, em todo momento. E eu confesso para vocês, eu acredito que o nosso problema como igreja, no atual momento que nós vivemos, não está na busca, mas está no entendimento. Como assim, pastor? Muita gente acessa algo poderoso nas suas reuniões dominicais em diversas igrejas que estão tendo culto nesse mesmo momento. Acessam algo, experimentam algo maravilhoso, são expostos a uma graça preciosa, é tocado pelo Senhor no culto, acontece ali uma atmosfera diferente, como a Joyce cantou, a atmosfera fica mudada, não por uma letra, mas você sente o clima mais denso, algo diferente acontecendo. Mas as pessoas, ao saírem das quatro paredes, elas deixam a presença aqui, elas deixam o Senhor aqui, como se só estivesse acessível ou disponível somente por aqueles instantes, somente por aqueles minutos. Acha que está limitado somente enquanto eu estiver na igreja, com todo mundo junto. Irmãos, o Senhor é onipresente, Ele está em todo canto, é em todo canto. Na oração pela manhã, consagrando o seu dia, mas também com você durante o dia. É no nosso culto dominical aqui, domingo pela manhã, glória a Deus, mas é com o nosso domingo à tarde também, com o nosso domingo à noite. É em todo o tempo Ele está presente, é como está escrito, o Senhor está lá na mais alta montanha, mas Ele é aquele também que está no mais profundo vale, ali também Ele está. Entende, irmãos? Ele está agora nesse culto, mas Ele também está lá na casa do irmão que não veio hoje, e Ele também está no bar ali em cima, e Ele está em todo lugar, em todo momento, porque Ele é onipresente. Claro que nem em todo lugar nós temos a presença dEle manifestada, mas o fato de não ter essa manifestação, não podemos esquecer ou dizer que Ele não está presente, que Ele não está naquele lugar. Consegue entender essa diferença da manifestação e da presença? Como eu disse, hoje a gente vai falar sobre andarmos na presença do Senhor. E entrando nessa temática, não tem como eu falar para você de presença sem eu falar antes de um devocional. Não tem como, irmão. Devocional é algo muito importante na vida do crente, muito importante. Mas ao mesmo tempo, só o devocional é muito pouco. É muito pouco. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Eu não sei quantos conseguem tirar 1 hora do seu dia para o seu devocional. Pela cara de vocês, um já está assim: as ideias do pastor, que otimista, 1 hora de devocional? Vamos mais dentro da realidade então. Não sei quantos conseguem 15 minutos de relógio. 15 minutos de relógio por dia. Estou falando de 15 minutos, você parar tudo e ficar de forma intencional com o Senhor. Intencional. Pela cara de uns, nem 15 está tendo. Misericórdia, Jesus. Pega hoje eles. Que Ele alerta. Uns crentes trans em nosso meio. Não é coisa de crente. Amém? Aleluia. Mas de boa, estou aqui para te ajudar hoje. Aleluia. Nunca é tarde para começar. Então o primeiro ponto para a gente ter esse relacionamento com a presença é a gente estabelecer uma rotina. Então eu quero te ajudar aqui. Tenha códigos de conduta. Códigos de conduta. A minha sugestão, irmão, é o que eu estou fazendo. Como eu disse, é uma mensagem hoje que eu estou tentando viver ela há 10 anos. Quase 11, mas ainda 10. Os primeiros 2 minutos que você acordar, é de olho fechado ainda, irmão. Sem falar com ninguém, sem pegar no celular, sem ver a rede social, a conta do banco, quem falou, quem morreu. É sem distração. Os primeiros 2 minutos, ainda na cama, de forma intencional, fale com o Senhor. Fale com o Senhor, ainda de olho fechado, só agradeça. Deus, obrigado pela vida. Senhor, obrigado pela segurança que eu estou aqui vivo, o teto não desabou na minha cabeça. Obrigado pela saúde, obrigado pela oportunidade de ter mais um dia. Fica ali 2 minutinhos com Ele, nessa forma, de forma intencional, com o olho fechado ainda, para a esposa nem ver que você acordou e ela já começar a falar. É quieto assim, ó, você e o Senhor.
É de forma intencional. Não vai mudar. Mas eu estou atrasado 2 minutos a mais, não vai mudar. Mas é forma intencional, sem agitação, apresentando a Ele o seu dia, as suas tarefas, pedindo a Ele sabedoria pelas decisões que você vai tomar durante aquelas próximas horas. E faça isso não só quando acordar, mas antes de dormir também. Tira 2, irmão, eu estou falando 2 minutos. 2 minutos de forma intencional. Mas esse do dormir não faz na cama não, senão você vai dormir. Faz na sala ainda. Na sala. 2 minutos ali, ó, sem ninguém, sem televisão, sem celular, sem nenhum barulho. Você e o Senhor. Obrigado por esse dia, Jesus. Obrigado por tudo que eu vivi nesse dia. Obrigado porque testaram a minha paz, mas eu não me perdi. Obrigado porque tentaram que eu mostrasse o pior de mim, mas hoje eu resisti. Reconheça tudo aquilo que Deus fez. Agradeça por coisas, irmão, que você nem consegue ver. Fala para Ele: Senhor, eu quero te agradecer por tanto livramento que eu nem consigo ver, mas eu sei que a sua mão estava comigo durante o dia. Eu sei que a tua presença estava comigo durante todo esse meu dia. Só aí já vão ser 4 minutos por dia. Uau! Uau! Agora, quando você for comer, pelo menos 3 refeições você vai ter no dia. É o café da manhã, o almoço e a janta. Então antes da primeira garfada, antes da primeira colherada, tenha 1 minutinho, um só, de forma intencional com o Senhor. 1 minuto dizendo: Pai, obrigado pelo pão. Obrigado, Senhor, pelo alimento. Obrigado, Jesus, eu consagro ao Senhor essa comida. Que ela não me faça mal e que o Senhor sempre a multiplique na minha mesa. Mas eu sou grato pelo pão que o Senhor tem me dado hoje para comer. Irmãos, só nisso a gente vai chegar em mais ou menos 7 minutinhos por dia, de forma intencional, em horários distribuídos durante o seu dia. Se para você 7 minutos já vai ficar puxado, top, já começa por aí, já vai ser um bom começo. Na próxima vez, talvez, que eu pregar sobre uma temática como essa, você vai falar: não, eu falo com o Senhor durante todo o dia. São 7 minutos pelo menos, mas eu falo. Todo dia eu estou em contato com o Senhor. Mas se você falar para mim: não, eu acho que eu aguento um pouquinho mais, pastor. 7 minutos eu acho que está muito devagar, eu acho que eu consigo um pouco mais. Então vamos lá. Tenta definir um horário fixo do seu dia. Não dá para cada dia ser 1 hora. Não dá para ser, quando der. Não, não é quando der. É um código de conduta. É uma prioridade. Eu vou ter esse horário todo dia. Todo dia eu preciso ter isso. Então eu recomendo você de manhã. Mas se você quiser, você pode fazer na hora do seu almoço, na hora de dormir, enfim. Mas tire 1 minuto. 1 minuto que você vai ficar de forma intencional dizendo: Deus, eu quero ouvir a tua voz através da tua palavra. Fala comigo, Senhor. Abre o meu entendimento. Senhor, eu estou lendo e não entendo nada. Senhor, abre o meu coração. Eu quero ouvir essas palavras. Que elas venham saltar em direção a mim, Pai. E eu venha ter clareza. Eu quero te ouvir agora. Você vai ficar 1 minuto assim. Terminou, você vai abrir a sua Bíblia e você vai ler 2 capítulos. 2 capítulos você vai ler. Não precisa ser o doido de cada hora abrir de qualquer jeito. Não, você vai escolher um livro e você vai abrir 2 capítulos e você vai ler. Tente entender aquilo que está escrito, irmão. Tente entender. Use traduções mais tranquilas. A Nova Almeida está difícil? Usa a NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje. Usa uma NVI se ficar... escolhe a sua. Mas não tenha desculpa. Se possível for, compre uma Bíblia de estudo. Uma Bíblia de estudo é maravilhoso. No rodapé vai ter informação de cada versículo que você está lendo em cima. Ficou com dúvida, você lê embaixo. É lindo. Mas se ainda assim você ficar com dúvida, tem o Google, irmão, que você consegue lá pegar uma explicação. Tem um irmão da igreja que você pode ligar. Não deu? Tem eu, irmão. Vai ser uma honra conversar com você e esclarecer questões da sua leitura bíblica. Mas faça isso. Após você ler, teve esse entendimento, não é só isso. Agora você vai tentar encontrar 2 aplicações daquele texto no seu contexto. 2. Esse texto está falando isso. Como eu aplico isso na minha vida? Como eu consigo aplicar isso na vida de alguém? É uma reflexão daquilo que você leu. É uma interpretação que você entendeu aquilo que você leu. Aquilo precisa fazer sentido para você de alguma forma. Por isso que você pediu antes para o Senhor dar clareza. E após isso, você entendeu, conseguiu aplicar.
Aí você vai dizer mais 1 minutinho para o Senhor, de forma intencional: Deus, o que queres de mim? Eis-me aqui, eu estou pronto para as suas direções, para viver o que o Senhor está me chamando. Irmãos, se você fizer isso, top, você já conseguiu de forma intencional se relacionar com o Senhor pelo menos 15 minutos por dia. 15 minutos por dia, você já vai ter se relacionado. Posso te falar? Já é um grande começo. É um grande começo. São pequenas doses que vão causar grandes transformações. Mas começa primeiro. A minha recomendação é essa: dê pequenas doses. Aos poucos você vai aumentando. Aos poucos você vai ver que 2 minutos é muito pouco. 1 minuto é muito pouco. 2 capítulos é muito pouco. Mas lembra de uma coisa: a constância, a disciplina, ela é melhor do que a eloquência. Ela é muito melhor do que a intensidade. Não adianta, irmão, se programar. Quer saber? Vou me programar agora, vai ser 1 hora por dia. Eu vou acordar de madrugada para não atrapalhar minha rotina. Irmão, você não tem repertório para 15 minutos orando. Não vai dar certo. Não é assim que as coisas acontecem. Não é assim que as coisas vão fluir. Vai com calma. Como diz o texto, não seja um insensato, um tolo, um emocionado. Vai com calma, varão, amém? Então, dada essa dica, a questão é: será que você vai ter disposição para começar a fazer isso? Será que existe disposição para a gente cultivar essa presença? Mas pastor, você está falando para mim que 15 minutos por dia com Deus já está de boa para eu cultivar a presença? Eu diria, irmão, que para um começo, por ser de forma intencional, tá ótima, mas é claro que não é só isso. É claro que não é só isso, porque um dia tem 15 minutos? Não, um dia tem quanto? 24 horas. 24 horas. Então agora, com as 23 horas e 45 minutos restantes, você vai transformar a sua vida comum em adoração. A vida comum, o dia a dia, o trabalho, levar as crianças na escola. Como eu faço isso, pastor? É se lembrar que o Senhor é onipresente. Ele está em todo lugar, irmão. Então você vai falar com Ele no trânsito. Você vai falar com Ele na academia. Você vai querer ser usado por Ele na faculdade. Você vai querer fluir em meio ao ambiente de trabalho, quando uma pessoa dizer que está doente. E você vai querer orar. É em meio lavando a louça, você vai estar falando com Ele. Arrumando a casa, você vai estar chamando Ele: Senhor, vamos trabalhar hoje comigo. Senhor, vamos naquela escola hoje comigo. Vamos naquele trabalho hoje comigo. É vivendo, irmão, com a consciência: Ele está comigo aonde eu estiver. Ele está junto comigo. A gente precisa criar esse hábito, essa consciência. Sendo assim, cultivando esse tipo de relacionamento, irmão, você vai ver que você vai se tornar uma pessoa mais gentil. Você vai se tornar uma pessoa mais agradável. Você vai se tornar uma pessoa mais paciente. Irmão, esse hábito vai te tornar uma pessoa mais mansa, mais calma, mais generosa. Por quê? Porque agora não sou mais eu. É Ele em mim, Ele está comigo. Ele está agora aqui comigo. E eu estou vivendo e fazendo a vontade dEle. Não é mais sobre mim. Agora é Cristo em mim, vivendo através de mim, junto comigo. Isso é ser cheio da presença do Senhor, irmão. Isso é mostrar para o mundo que nós não somos dele. É conseguirmos fluir o tempo todo. O tempo todo. É cuidando das crianças. É ajudando a esposa. É arrumando a casa. É no trabalho. É na academia. É no tempo de lazer. É dando oportunidade de se relacionar com pessoas, conversar com pessoas. Em todo tempo você encontra uma oportunidade de falar do amor do Senhor. Em todo tempo você mostra um testemunho para a pessoa olhar e falar: cara, diferente, que pessoa gostosa para conversar. E foi uma delícia, irmão, ficar aquela tarde, eu cheio de coisa para fazer, mas eu ficar aquela tarde para a noite com os meus filhos, com a minha irmã. Irmão, que prazeroso. Ontem eu com um monte de coisa, eu fui lá para minha mãe para jantar com eles e fiquei lá e assistimos jogo e trocamos ideia e um negócio gostoso. E tudo isso é o que Jesus nos chama a fazer, nos relacionar. Nos relacionar, mostrar que somos diferentes, estamos vivendo e caminhando para uma forma diferente. Quantos estão entendendo o que eu estou falando?
Isso é a gente ser cheio, irmão. Mas nós precisamos fazer e entender, igreja, que o nosso trabalho, as nossas obrigações, elas precisam ser uma adoração ao Senhor. Precisamos ter essa consciência. Senão a gente vive num ativismo, achando que serve o Senhor só na igreja, só no domingo, só no culto. E aí vive um escárnio lá fora, uma vergonha lá fora. O Senhor está disponível e Ele quer se relacionar comigo e com você, na pessoa do Espírito Santo, mesmo quando esse culto acabar, irmão. Mesmo quando a gente cruzar por aquela porta. Ele quer se relacionar comigo e com você. Tenha essa plena consciência. Ele está aqui. Ele está lá. Ele está comigo. Ele está vendo tudo. Ele sabe de tudo. Ele está assistindo tudo. Nada passa batido. Ele sabe de tudo. Ele está presente. E da mesma forma, irmão, que essa informação consola aquele que é oprimido, mostrando que você não está desamparado. Ele está vendo, Ele está junto com você. Essa informação também ela traz temor aos brincalhões, porque Ele está vendo tudo. Ele sabe de tudo. Sabe, irmão, aquilo que a gente acha que ninguém sabe, sabe aquilo que a gente imagina, não, Ele sabe, Ele viu, Ele sabe o que você fez no verão passado. Lembra desse filme? Esse filme é velho, é só os velhos lembram desse filme. Misericórdia, né, irmão? Ontem eu tava jogando lá com a Carol, e aí encontrei até tempo pra jogar ontem, irmão. E aí um cara, ô tio, aí falou pra Carol, aí eu sou de boa, eu já entendo essas coisas. Falou tia pra Carol, que tia? Falei, mas você deve ter a idade da mãe dele, Carol, essa criança. Mas deixa eu voltar aqui, aleluia. Aleluia. Me perdi, Jesus. O Senhor sabe, irmão, a verdadeira intenção do nosso coração em fazer as coisas boas. Ele sabe o que a gente estava querendo quando a gente fez aquilo. Ele sabe o motivo que a gente ajudou aquela pessoa. Ele sabe o motivo que a gente se envolveu naquilo. Esse é o nosso Deus, igreja. Esse é o nosso Deus. É um Deus que quer se relacionar comigo e com você. É um Deus que quer estar mais presente, vivo, na nossa vida diária. Não só no nosso culto dominical. E eu posso te falar, essa mensagem ela é muito simples, irmão. É muito simples. Mas eu confesso para vocês, é algo muito difícil da gente viver. Muito difícil. Como eu disse para vocês, eu estou há quase 10 anos. Um pouco mais agora, tentando viver isso. E tem dias que eu esqueço dessa mensagem. Tem dias, irmãos, que eu estou na carne, irmão. Quando eu vejo, eu já... Senhor, me perdoa, está tudo errado. Está tudo errado, e aí eu preciso me recomeçar. Eu preciso começar tudo de novo, porque assim, irmão, todos nós somos falhos. Todos nós erramos, somos pecadores, irmãos. E que atire a primeira pedra, aquele que não erra. Todos nós, se não vigiar, irmão, não vai estar cheio do Espírito, vai estar cheio da carne, da ira, da vontade de vingança, do bate-revolta, da autojustiça. Porém, um homem, uma mulher nascido de novo, sempre precisa estar pronto para se arrepender, se quebrantar diante do Senhor e saber recomeçar. O recomeço faz parte do relacionamento com o Senhor. Faz parte, igreja, entender que nós somos pecadores, carentes da graça, do favor, da misericórdia do Senhor todos os dias. Isso faz parte do relacionamento que Ele quer. Ele quer o de verdade. E o de verdade reconhece a sua atual situação. Às vezes a gente não consegue ficar 2 minutos pedindo perdão por tanto de cagada que a gente faz, mas a gente fica 5 minutos pedindo coisas que a gente quer. Mas a gente não consegue entender que somos carentes da graça, do favor do Senhor, irmão. Eu não sei quais são as suas lutas, mas eu sei que assim como eu, você tem várias. Você tem várias, irmão. São diferentes níveis, diferentes situações, mas todos nós temos um processo a viver. Todos nós, irmão. Todos nós passamos por dilemas na vida. Todos nós, irmãos, enfrentamos pecados que vão tentar nos frear, nos desanimar. Pecados que querem roubar o nosso relacionamento com Deus. Posso te dar um conselho? Alguns vão se escandalizar, mas eu quero que você entenda o que eu vou falar até o final. A minha indicação, irmão, é claro, não peque. Vigie,
não peque. Mas eu sei que você vai pecar. Eu sei que você vai errar, porque todos nós erramos. Tem coisa, irmão, que ainda é mais forte que você. Tem coisa ainda, irmão, ainda é mais forte que você. Na teoria, não, você vai vencer. Mas na prática, irmão, tem coisa que ainda é mais forte que você. E é a partir do relacionamento com o Senhor. É a partir de cultivar essa presença que o Espírito vai vencer a carne. Mas no começo, a carne engole o Espírito, irmão. Engole. A real é essa. Engole, irmão. No começo não tem vez. Quando você vê, já está tudo errado. Já está tudo errado. É assim mesmo, irmão. É assim mesmo. Calma, todo mundo já passou por isso. Todo mundo já enfrentou isso. E com o tempo, você vai conseguir ter mais força. Mas é o começo, todo mundo tem o começo. Não dá para começar do meio. Não começa pelo fim, começa pelo começo. Então entenda isso. Até depois de velho, se você não vigiar, a hora que você vai ver, você se perde. Então entenda o processo. A minha orientação é, se você quer cultivar um relacionamento, cultivar essa presença com o Senhor, meu irmão, toda vez que você for pecar, fala com Deus. Fala com o Senhor. Tenha consciência. Senhor, eu sei que você está vendo tudo. Eu sei que você sabe de tudo. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu vou te explicar melhor isso, irmão. Eu tenho esse testemunho. Eu achava isso loucura. Mas na minha jornada de fé eu vejo que não sou só eu. Não fui só eu. Essa semana eu ouvi um testemunho de um cara que mexeu muito comigo. Na verdade mexeu com a minha religiosidade. Mexeu demais, irmão. Na hora ali, eu confesso para vocês, depois de ouvir eu me quebrantei, pedi perdão ao Senhor. Peço perdão à igreja, porque, irmão, ouvindo o testemunho, revelou o quê? Que eu tenho sido muito pouco tolerante com pessoas que estão passando um processo que eu passei lá atrás um dia. Muitas vezes a gente é pouco tolerante com aquilo que a gente viveu. E eu lembro que comigo foi um dia de cada vez. Um dia de cada vez. O testemunho foi o seguinte. Ele é um pastor e trocando ideia, ele estava falando, ele estava na igreja, chegou um cara lá, um irmão, e falou para ele, pastor, fiz um jejum por 4 dias. Esse cara falou, top, maravilhoso, irmão, força, glória a Deus. E como foi? O irmão falou, maravilhoso, senti a presença de Deus de uma forma como nunca antes. Eu estava fraco, mas eu me sentia forte, foi uma bênção. Fiquei só na água e no cigarro. 4 dias, minha cara foi igual a sua, igualzinho assim, ó. Me sinto menos pior agora. Na hora que eu ouvi, o cara, fiquei na água e no derby, porque eu não conseguia ainda largar. Eu não conseguia ainda, mas aí, pastor, fui fiel os 4 dias. Os 4 dias orando, os 4 dias buscando. Que presença, eu tava fraco, mas eu senti uma força. E o pastor contando. Minha reação foi, tá tirando que eu tô ouvindo um bagulho desse. Quem é pior? O cara que tá contando ou eu que tô assistindo aqui isso aqui? Vou continuar. Passado um tempo, o testemunho continua. Esse irmão cola na igreja de novo. E ele chega, e aí, pastorzão, você não sabe. Elevei o nível. 7 dias de jejum. O pastor falou, é nada. Deixa eu adivinhar. Só na água e no Marlboro. Ele acertou. 7 dias, pastor. 7 dias. O cara disse, mas pastor, aconteceu algo diferente dessa vez. O que aconteceu, mano? Como é que foi? O que foi? Pastor, todos os dias eu pedia, Senhor, me liberta. Senhor, tira esse vício de mim. Senhor, eu quero conseguir largar. E do 4º dia para cá, eu não tenho mais vontade de fumar, pastor. Então eu concluí o meu jejum e hoje eu não fumo mais. Aquilo que para mim dominava, aquilo que eu não conseguia, através do meu relacionamento, desses dias de busca, Deus me libertou. Hoje eu sou um novo homem. Irmãos, isso é maravilhoso. Louvado é o nome do Senhor. Quando eu ouvi isso, na hora, os meus olhos se abriram, porque eu me vi nesse cara, nesse menino do testemunho. E eu já vou te explicar o porquê. Já vou te explicar. Mas entenda uma coisa, irmão, o contato com a presença, o relacionamento com o Senhor,
Ele organiza o nosso caos interior, irmão. Ele organiza as coisas. Ele ajusta as coisas. Entenda uma coisa, eu não chego a Deus porque eu sou santo, porque eu estou perfeito, não! Mas agora porque eu decidi chegar, Ele vai consertando as coisas, Ele vai arrumando as coisas e vai me tornando santo a cada dia. É em meio ao processo, é em meio à jornada. Você pode achar que isso é uma loucura, irmão, um desaforo, é uma blasfêmia. Irmão, é porque você é religioso e se acha santarrão demais. É demais. Mas Deus conhece a verdade de cada um, o coração de cada um, irmão. Deus conhecia o coração desse cara do cigarro. E eu posso te falar uma coisa, a presença cultivada, ela cura, ela liberta, ela restaura, ela é poderosa para transformar, meu irmão. Dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. Ela é poderosa. A presença cultivada, ela é poderosa. Antes do meu exemplo tem mais um, para você se escandalizar um pouco mais. Há muitos anos atrás, teve um homem chamado Aurélio Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho. É um dos mais importantes teólogos do primeiro século da igreja. Ele escreveu um livro, se eu não me engano deve ter lá em cima na biblioteca, Confissões de Santo Agostinho. Lá ele diz que ele teve uma mãe chamada Santa Ana, que ela orou por ele por muitos anos. Por muitos anos ela orava: ó Senhor, encontra o meu filho, converte o meu filho, eu quero que meu filho seja um grande homem de Deus. Em uma fase da sua vida, Agostinho, ele naquele processo de conversão, vivendo ali aquela juventude, em meio àquele processo, eu já sei que Deus está me chamando, mas para isso eu vou ter que renunciar a algumas coisas, e fica naquele impasse, eu vou, não vou. Agostinho registra uma fala, que ela ficou muito famosa no livro, que é uma oração que ele fez. E a oração de Agostinho foi: Deus, me faça, me torne um homem santo, mas não hoje. Essa foi a frase que Agostinho falou: Deus, me faça um homem santo, me torne um homem santo, mas não hoje. Irmãos, muitos se perguntaram, o cara falou essa frase, ficou muito famosa, mas aonde esse cara estava? O que ele estava fazendo para ele dizer: Deus, me faça um homem santo, me torne santo, mas não hoje? E no livro ele diz: eu estava com a maçaneta na porta para abrir e entrar em uma banheira cheia de mulheres. E ali ele orou: Deus, me torne um homem santo, mas que não seja hoje. Mas eu quero, mas não hoje. Com a mão na porta, com a mão na maçaneta, ele estava orando. Talvez você está chocado, dizendo: que absurdo, está amarrado. Sangue de Jesus tem poder. Irmãos, só o Senhor para julgar o coração do homem. Só o Senhor. Ele ainda estava num processo de conversão, mas mesmo assim ele estava entendendo: o Senhor está vendo, o Senhor sabe. Minha mãe nem sonha lá em casa orando por mim, tadinha, a velhinha deve estar com o joelho calejado, nem sonha o que eu estou prestes a fazer, mas Senhor, escuta a oração dela, mas não hoje. Hoje não. Hoje eu não quero. Parece loucura, mas existiu verdade no coração do homem do cigarro. Existiu verdade no coração de Agostinho, irmão, porque em meio ao relacionamento com Deus, em meio a cultivar um relacionamento, Deus mudou Agostinho de Hipona, e ele se tornou um santo homem de Deus, um grande homem da igreja. Em meio ao relacionamento que aquele garoto quis, naquele jejum maluco, Deus mudou e libertou aquele menino do cigarro. Entenda, cada um de nós temos um processo, irmãos. Cada um de nós temos uma luta, e Deus conhece a verdade de cada coração. Ele conhece cada um. Deus sabe, irmão, o que é inocência, ignorância, e o que é safadeza, o que é tiração. Eu também tive o meu. Muitos de vocês sabem do meu testemunho. Eu não cresci esse cara aqui de igreja, bonitinho, cabelinho para trás. Irmão, eu vivi uma vida toda torta, irmão. Eu tinha tudo para dar errado. Minha adolescência, minha juventude foi um caos. Mas posso te falar, irmão, um dia o carpinteiro me achou, irmão. E todo pau que pode estar torto, ele endireita, irmão. Ele coloca reto. Não tem vez. Ele muda, e ele mudou a minha história. Ele muda, meu irmão. Ele endireitou. Já compartilhei aqui em outras oportunidades. Não me orgulho dessa história, irmão,
mas também não me envergonho, porque, irmão, sou o que sou. É a história que eu tenho. Somente pela graça, o favor, a misericórdia do Senhor, eu estou onde eu estou hoje. Somente pela graça. Mas Jesus é esse. Ele não muda o passado. Ele não muda o que a gente fez, onde a gente esteve. Ele é aquele que promete um novo futuro, uma nova história. E louvado é o nome dele, porque para mim isso basta. Para mim isso basta. É um futuro novo, é uma história nova. Mas na minha época de menino, de jovem, solteiro, eu era um cara mentiroso. Eu era enganador, irmão. Verdadeiro 7-1. Tipo certo de cara errado. Mas por um lado eu também tinha um pai crente. Um pai crente, irmão, que sempre orou e me levava para a igreja. Mesmo obrigado, não tinha vez, meu pai me levava para a igreja. Você que é pai, tem essa daí do, meu filho, ele não quer ir, deixa ele, um dia Deus vai encontrar. Marca um café com meu pai. Marca um café com meu pai, um dia ele vai te ensinar algumas coisas. Lá em casa não tinha ideia, irmão. Não tinha ideia. Podia estar sujo, mal vestido, chegou agora, é sem ideia, é hora do culto. Escova esses dentes, passa, põe uma bala na boca, você vai para a igreja. Vai ir para a igreja. Vai para o culto. Tinha época que eu já estava trabalhando, irmão. Já tinha o meu carro, não interessava, morava na casa dele. Era inegociável ir para a igreja. Era inegociável. E não era ir para a igreja para ficar moscando, não. Vai lá ficar com o jovem, não, já quer ter vida de adulto? Você vai ficar no culto, era do lado dele, irmão. Minha vida foi sentada do lado do meu pai no culto, e assim, dava umas pescadas, ele já dava cutucada, presta atenção na palavra. Tava ali. Hoje é ele que dorme, aleluia, tô zoando. Então eu sempre fui na igreja. Sempre fui, mas eu não era um cara da igreja. Eu não vivia na igreja, irmão, eu vivia no mundo. Daquele jeito, fazendo tudo errado. Mas desde muito novo eu sempre soube, Deus tem algo com a minha vida. Deus tem algo comigo. Eu sempre soube disso, mas eu não queria saber disso naquele momento. Então quando via esses pensamentos eu já sai fora, não é para isso agora. E eu sempre fui motivo de zoeira com os caras, porque, irmão, eu tava no rolê, e muitas vezes saía do rolê e já tinha que ir direto para a igreja. Mas domingo era sagrado, eu tinha que estar na igreja. E se tivesse uma festa, eu até ia, mas era depois da igreja. Eu tinha que estar na igreja. E por ir muito na igreja, irmão, várias vezes, eu meio doido, meio atravessado, vivendo tudo errado, no lugar errado, com as pessoas erradas, eu começava a pregar para os caras, irmão. Eu soltava uns versículos bíblicos, que eu tenho muitos na cabeça. Soltava uns versículos no rolê com os caras, começava a falar, soltava umas palavras. E os caras ali na hora, irmão, sem falar, mano, tá tirando. Esse maluco é louco. E era assim, irmão. Era um pé na igreja e outro no mundo. E eu vivia assim. Mas meus amigos, eles tinham a plena convicção de uma coisa, irmão. Eu sempre falei, mano, nós é tudo louco, nós vivemos tudo errado, nós é tudo safado. Mas, irmão, vai ter um dia que nosso caminho vai fazer assim, ó. Vai fazer isso. Porque, irmão, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Vai ter uma hora, irmão, que vocês não vão me ver mais. Não vai me ver mais, irmão. Eu vou ser crente, irmão. Eu vou ser crente, eu sou de Jesus. Eu vivo isso aqui, essa loucura. Mas vai chegar uma hora que vai ser, mano, totalmente radical. E os caras diziam, você é louco? Duvido, você não. Você tá chapado, tá loucão, já tá louco. Você não tem jeito, falava. E eu falava, tá amarrado em nome de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Não tô querendo ser agora, mas eu sou de Jesus. E, irmão, eu sempre falei pros caras, vocês não estão entendendo. Irmão, nós aqui é louco, mas eu vou casar. Eu vou ser fiel à minha esposa. Eu vou ser homem de uma só mulher. Os caras riam. Você não. Os caras riam. Eu falava, mano, eu vou ter filho e eu vou ser pai. Eu vou ser pai presente, meus filhos vão ser uma bênção. Um dia eu vou ter um filho e meu filho vai chamar Avelar. Eu falava desde cedo para eles. E o Avelar vai ser diferente do Avelar de hoje. Eu vou ter esse filho. Vocês vão ver. E nessa época eu vou passar minha vida inteira servindo a Deus. Eu sempre falei isso para meus amigos. Os caras, você tá maluco? Nóia. Louco. Onde já se viu? Você é doido? Você não aguenta essa vida. Essa vida não é para você. E eu segui por muito tempo, irmão, vivendo exatamente assim. Alguns meses antes de casar, a minha oração sempre era a mesma, irmão.
todo dia: Senhor, me protege, porque eu faço coisa errada, mas eu não sou bandido, eu não quero ser preso. Senhor, me guarda, porque minha mãe e meu pai não podem descobrir o que eu faço, vai ser uma vergonha para eles. Senhor, me esconde da Carol, ela não pode me ver, na época era namorada, ela não pode, eu vou casar com ela. Todo dia era essa mesma oração, meu irmão. Minha vida era assim, era horrorosa, era uma vida de medo, sempre achando que alguém ia descobrir alguma coisa, que ia dar ruim, sempre achando que ia dar errado, vivia todo errado, dizendo: Senhor, me perdoa. Mas mesmo estando errado, eu tinha plena convicção: o Senhor está vendo tudo. E eu dizia: Senhor, me perdoa, eu vou mudar. Mas é só depois do meu casamento. Eu só vou mudar depois do meu casamento. Irmãos, eu sempre fiz essa oração para Deus: o mundo vai me perder. Quando eu casar, eu vou ser um homem, Senhor, mas me guarda até lá. E eu achava isso a maior loucura. E pode parecer uma loucura, igreja, mas era a verdade do meu coração na época. Eu nunca tinha escutado uma palavra como essa. Eu nunca tinha escutado os sermões que nós pregamos aqui nesse púlpito, irmão. Era o jeito que eu me relacionava com Deus. Para mim aquilo era verdade. Irmão, eu não falhava em um dízimo. Em um dízimo viver nessa vida. Nenhum. Eu sempre estava na igreja. Eu falava com Deus todos os dias. Todos os dias eu orava com Ele, irmão. E eu achava que era assim que as coisas funcionavam. Eu estou falando com Deus, Deus entende aqui, ó. E, irmão, o que eu estou falando aqui não é um convite para alguém fazer igual. Porque um testemunho não é doutrina para ninguém, irmão. Eu já falei para vocês, eu não tive a oportunidade de ouvir uma palavra como essa. De estar em um culto como esse. E eu sempre falei, Deus conhece o nosso coração, a nossa verdade, Deus sabe. E Ele sabe, irmão, aonde é a ignorância. E eu era muito infantil na época. Eu era muito sem noção na época. E Ele sabe também o que é canalice, o que é oportunismo, o que é falta de caráter. Lembre-se, com Deus ninguém brinca. Com Deus ninguém brinca. Aquilo que o homem planta, certamente ele colhe. Certamente, irmão. E eu achava de verdade que eu estava fazendo um trato com Deus. Era um trato que eu estava fazendo com Deus. Era a verdade do meu coração. Senhor, eu mudo a partir do casamento. Me guarda até lá. E meu relacionamento era assim, trocando ideia com Ele. Fazendo orações assim doidas, mas eram verdadeiras. Eram verdadeiras. E quanto mais perto chegava do meu casamento, eu falava: Jesus, tá chegando o tempo que vai ser só nós. Vai ser só nós, que eu vou largar tudo. Vai ser só nós. Mas me guarda até lá na fé. Me guarda. E foram anos me relacionando assim, porque eu sabia, Deus está vendo tudo. Eu engano todo mundo. Meus pais não sabem, minha namorada nem sonha. Mas Deus está ligado de tudo. Ele sabe de tudo. Ele eu não consigo enganar. Por muitos anos, irmão, eu orava para pecar. Eu orava para errar. E de tanto me relacionar, de tanto caminhar, aos poucos eu fui sendo liberto. Aos poucos as coisas foram mudando. Até que chegou o dia do casamento e eu fui radical. Porque para mim não era uma oração inconsequente, era uma verdade. Eu sempre tive palavra. Eu era um mentiroso, eu era um safado, eu não tinha palavra. Mas assim, essa com Deus eu falava: eu vou ser diferente. Então eu falei: a primeira mudança vai ser essa, Senhor. Se eu não acreditar num negócio que é pra minha vida, não dá pra ninguém acreditar em mim. Então eu vou mudar. Então ali eu fui radical, cortei tudo que me conectava com a antiga vida. Tudo, irmão, tudo. Me confessei pra minha esposa. Porque eu não ia viver com o passado me perseguindo. Eu não ia viver com medo das vozes do passado. Então eu coloquei tudo no lugar. E eu falei: eu fui um menino. Por esse tempo todo você estava com um menino. Mas confia, não sou digno de confiança. Eu vou ser um homem a partir de hoje. Eu vou ser um homem de verdade. Aqueles votos que a gente fez lá naquele casamento foram verdade. Mas acredita em mim. Eu não tenho nada para falar para você, para justificar isso que eu estou falando. Mas é verdade. Eu vou te honrar, eu vou te respeitar, eu vou ser fiel pro resto da minha vida. Só a morte nos separa. E foi o que eu falei para ela: confia em mim. Confia em mim. Para a glória de Deus, ela confiou, ela está comigo, aleluia, glória a Deus, amém. Mas por que eu te falei isso? Essa história, irmão, tem mais de 10 anos. Mas o meu processo de conversão foi em meio a um relacionamento. Em meio a um relacionamento eu tive a cura, a transformação.
que eu tanto precisava. Decisões são necessárias, sim, mas foi em meio ao relacionamento. E sabe, a chave do negócio qual que é, meu irmão? É a gente ter a consciência da presença. Ele está vendo, Ele sabe, Ele está ali. Irmão, Ele sabe o que está no seu celular. Ele sabe o que você tem no bolso, jovem. Ele sabe o que está guardado naquela gaveta. Ele sabe de tudo. De tudo. Ele sabe de tudo. Quando a gente tem essa consciência, meu irmão, a gente começa a mudar os nossos hábitos. A gente começa a mudar, irmão. Começa a crescer um temor. As coisas começam a mudar quando a gente tem essa plena consciência. Entenda que quanto mais consciência a gente tem da presença, menos governado pelo medo, pelo pecado, pela depressão, pela ansiedade a gente vai ser. Quanto mais consciência a gente tiver, se a nossa mente estiver ocupada com o Senhor, meu irmão, o caos, a confusão, o pecado vai começando a perder espaço. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz: encham-se do Espírito. É toda hora, não dá para ser 2 horinhas no domingo, 3 horas na quinta-feira, não é sobre isso, não vai dar para encher. A carne vai engolir, a carne vai engolir, não vai dar. Que em nome de Jesus, meu irmão, que em nome de Jesus você não ouça essa mensagem e pense, sabe? Ah, de boa, deu certo para ele, eu vou arriscar. Não, irmão, volto a dizer, eu nunca tive a oportunidade de ouvir isso, nunca. Deus foi misericordioso comigo, meu irmão. Foi muita graça, Ele foi bondoso, meu irmão. Mas Deus não é bobo. Deus é justo. Deus é justo, meu irmão. Não fique na sem vergonhice dizendo: ah, Deus entende meu coração. Deus não é cardiologista, meu irmão. Deus, Ele quer a gente por inteiro. São as nossas atitudes. É tudo. É a verdade. Ele quer a gente por inteiro, meu irmão. É o nosso posicionamento, é a nossa vida. E Ele, em sua onisciência, Ele sabe até onde foi ignorância e até onde está sendo agora sem vergonhice. Falta de compromisso, falta de caráter. Meus irmãos, cultive a presença do Senhor todo o tempo. Quando a gente está cheio dessa presença, quando a gente está encharcado, nós nos tornamos mais sensíveis para fazer a vontade dEle, para cumprir a vontade dEle. Entenda que a presença, ela gera propósito. Escuta isso, meu irmão. A presença gera propósito. Como assim, pastor? Pregar o evangelho não é uma sugestão, irmão. Não é. Pregar um evangelho, irmão, é um dever de todos. Portanto, ide e façam discípulos. Preguem a toda criatura. Mateus 28, 19. Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão! Preguem, falando e vivendo. Se você conheceu, você vai ensinar. Se você recebeu, está na hora de você entregar. Entenda uma coisa, meu irmão: as pessoas não se convertem assistindo um culto. As pessoas até se emocionam, se convencem, mas elas não se convertem assistindo um link que você compartilha. Não, irmão, ela se converte vendo antes você é uma pessoa torta, do avesso, agora se tornando uma pessoa restaurada, mudada, transformada. Aí elas perguntam: mas mano, o que é isso aí? Por que você está diferente? Eu tô, cara, porque eu encontrei Jesus, e é isso que Ele faz. Ele pega um lixo, uma pessoa toda depravada, tudo errada, e Ele não permite que eu continue da mesma forma. Ele faz tudo novo, é uma história nova. Foi um dia de cada vez? Foi, não foi da noite pro dia, não foi. Mas hoje eu estou aqui mudado, transformado, restaurado, e Ele é poderoso para, da mesma forma que fez na minha vida, fazer na sua também. E assim, irmão, isso é o Evangelho, igreja. Isso é o Evangelho de Jesus, irmão. É dessa forma, curados para curar, transformados para agora começar a transformar, irmão. Cheios da presença do Senhor. Sabe, irmão, talvez o mais perto que as pessoas vão chegar de Jesus vai ser se aproximando de você. E eu sei que essa cara de pastel aí talvez você tá, então deu ruim para elas. Se sou eu, deu ruim para elas. Qual é o problema de você começar hoje, irmão? Qual é o problema, irmão? Porque primeiro a gente começa, irmão. Primeiro a gente começa.
primeiro a gente começa. Eu lembro, irmão, quando eu estava vivendo o meu processo de conversão, irmão, quantos e quantos dias eu pós-futebol, mesa de bebedeira, tudo errado, cheio de mentira, porque o homem gosta de um contar mais mentira que o outro, aquela mesa, irmão, e eu começava a falar de Jesus pros caras, irmão. Batia os 5 minutos, eu começava, e os caras, vixe, tá loucão, agora virou pastor aqui agora. E eu falava, irmão, eu posso estar louco, mas eu tô um louco consciente, eu conheço a verdade. E o fato de eu não estar vivendo ela, não a torna uma mentira. E eu ficava pregando pros caras, irmão. E eu pregava ali pros caras. E posso te falar uma coisa, irmão? Mesmo eu tendo essa vida toda torta, eu fui muito melhor do que muitos de dentro da igreja. Muitos. Como assim, pastor? Irmãos, eu não era de Deus, mas eu sempre preguei um Deus que transforma, restaura, um Deus que cura, um Deus que transforma, um Deus de promessa. Eu sempre preguei esse Deus. Pior é muitos que se sentem super de Deus, nunca foram vida louca, glória a Deus que nunca se perderam, aleluia, mas também nunca tiveram coragem de pregar para um desviado, nunca tiveram coragem de pregar para um vida louca da escola, um atribulado na faculdade, um perdido, nunca teve coragem. Tudo a gente 007, tudo a gente secreto, ninguém sabe que é crente. Sabe, irmão, por muito tempo eu não vivia os planos, mas eu sempre estava falando, meu irmão. Todos os meus amigos ouviam da minha boca, meu irmão, um dia eu vou ser inteiro de Jesus, mano. Um dia eu vou mudar essa história. Tudo isso que a gente está vivendo vai acabar, mano. Vai acabar. O mais triste é que para uns continua até hoje. Para uns até hoje continuam na farra, pornografia, promiscuidade, bebedeira. Hoje em dia, irmãos, andando pela cidade, todo mundo é daqui, eu encontro muitos caras das antigas, irmão, muitos. E a fala é sempre a mesma. Mano, tô felizão por você, porque você falou mesmo que sua vida seria diferente. Você falou mesmo que você teria uma vida diferente, cara. Mano, eu vejo hoje você e a Carol, que casamento da hora, mano. Mano, eu vejo, cara, você falou mesmo que ia ter filhos maravilhosos, seus filhos são lindos. Mano, você tem um Avelar mesmo que você sempre falou que ia ter. Você tem, mano. Cara, você sempre falou que ia morrer na igreja e hoje, mano, você não é mais o pastor do bar lá. Hoje você é um pastor de igreja, cara. Vivendo tudo aquilo que você falou pra nós um dia. Sabe, irmãos, o nome disso é graça. É favor, irmão. É misericórdia do Senhor na nossa vida, meu irmão. Talvez alguns religiosos aqui sentados pode estar chocado. Tudo bem, faz parte, irmão. Faz parte, mas pode falar. Reclama com Deus, irmão. Foi Ele que transformou. Foi Ele que pegou, irmão. Eu sozinho não conseguiria viver tudo isso. Foi Ele que decidiu mudar. Foi Ele que encontrou verdade naquele doidinho. E talvez, irmão, alguns aqui podem estar fazendo a conta. Nossa, 10, 11 anos. Esse moleque era doido. E a igreja completou 3 anos. Como assim? É isso, irmão. A partir do meu casamento a minha história começou. Foi ali que a minha história começou, meu irmão. Eu honrei aquelas orações doidas que eu fazia. Porque na verdade não eram doidas. Eram verdades que eu tinha no meu coração. Era de verdade. No fundo eram orações verdadeiras. Eu só não tinha noção. Eu só não sabia como as coisas funcionavam. Mas eu nunca pensei em ser pastor de igreja. Desde o começo eu nunca pensei, irmão. Eu era um cara apaixonado por Jesus. Quando eu casei, quando eu me confessei para minha esposa, quando eu tive aquilo tudo, eu vou ser pai. Minha vida mudou. Deus mudou a minha história. Irmão, só tinha uma paixão no meu coração. Eu preciso falar desse Jesus para todo mundo. Se os meus amigos lá de trás não querem ouvir, o meu ministério começou servindo nas praças, irmão. Era morador de rua, era beco, viela. Eu ia pregar, irmão, só anunciar. Jesus salva, Jesus transforma. Mano, Jesus é poderoso. Ele tira a gente do vale, do esgoto, do lixo. E eu ia em asilo, orfanato. Era o que eu fazia, irmão. Irmãos, eu havia descoberto uma verdade, irmão. Então meu prazer era só anunciar ela. Foi assim, irmão. Sem muito conhecimento, irmão. Falando muita coisa sem contexto. Prometendo muita coisa que o texto nem prometia, irmão. Mas era um coração gigante. Era apaixonado, irmão. Era apaixonado, irmão. Você que me conhece sabe, eu sou do contato físico, irmão. Eu ia com morador de rua, era abraçando, irmão. Os caras
tudo cheiro de urina, sem banho. Irmão, as veinhas, os beijos no coco, vocês lembram dos beijos no coco aqui na igreja? Irmão, eu beijava tudo. E pra mim era minha vida, irmão. Muitos anos, foi assim. Foi assim. Eu até esqueci onde eu estava. Eu chegava em casa, sentava no sofá. Carol, você tá louco? Vai tomar banho. Eu até esqueci, irmão. Eu até esquecia porque eu estava derramando, irmão. Eu estava apaixonado. Para mim estava tudo bem. Estava tudo bem. Eu só queria demonstrar o amor. Ele me encontrou. Ele me encontrou no caminho. Eu precisava sair disparando agora essa notícia. Mostrar que Jesus também pode encontrar mais pessoas. Mudar a história de mais pessoas. Porque do mesmo jeito que ele achou o Avelar Noinha 71, tem um outro Avelar ali, ó, que precisa ser achado. Outro cara ali que pode ser achado. E se esses aqui, os meus amigos, não querem ouvir, estão achando que é brincadeira, tem outro querendo ouvir. Porque tem muitos que estão silenciados. E não falam, não tem coragem. Porque às vezes não entendeu do que foi liberto. Porque às vezes não entendeu a graça e a misericórdia que teve. Porque aquele que muito foi perdoado, muito ama, irmão. Muito ama, irmão. Tem muito prazer, irmão. Tem muito desejo, meu irmão. Eu sempre fiz isso, irmão, porque eu sempre tive isso no meu coração. Talvez o mais perto que essas pessoas vão chegar de Jesus vai ser eu. Então, que fique marcante. Que fique marcante. E foram 7 anos vivendo assim. 7 anos até a plantação dessa igreja. Aí, claro, fui estudar teologia. Deus me levou a caminhar com grandes homens de Deus, onde me ensinaram muito. Sou grato a todos os pastores que me ajudaram, tanto os bons quanto os ruins, irmão. Porque para quem não tinha nada, irmão, você sempre tem conhecimento, irmão. Você sempre ganha conhecimento. Eu não tinha nada. Como a música era só um desejo e uma fome, só vai. Não sabia como era, como tinha que fazer, só vai. Tinha um monte de cara que eu falava na igreja, os caras, não, aqueles lá não. Ah, lá eu não quero ir não. Eu vou. Eu quero ir. Então faz do jeito que dá, com quem tem, a hora que pode, do jeito que dá, com o recurso que tem. E foi assim por muito e muito tempo, meu irmão. E eu sou grato a Deus por viver tudo isso. E aí, claro, talvez você hoje, conhecendo um pouco mais da minha história, ouvindo esses testemunhos dessas pessoas aqui, irmão, talvez você possa ficar, tô chocado, absurdo, cheio de preconceito no seu coração. Todo religioso, dizendo tá tudo errado. É um absurdo uma coisa dessa. Sabe que eu concordo com você? É um absurdo, irmão. É um absurdo mesmo, tudo errado. Agostinho de Hipona não deveria ter sido considerado um santo homem da igreja. Mas cadê? Não tinha nenhum outro lá disponível para fazer aquilo que ele fez? Não tinha nenhum outro lá para fazer aquilo que esse cara teve coragem? Concordo plenamente com você, irmão. O Avelar não deveria ter sido pastor. Mas cadê os caras com disposição e coragem, que tinham o currículo certinho para fazer? Cadê aqueles caras apaixonados para fazer? Foi tudo errado mesmo, irmão. Foi tudo errado, irmão. Mas se pergunte, por que Deus teve que usar o Avelar mentiroso, 71, noinha, ao invés dos santarrões e religiosos da sua época? Por quê? Porque muitos se preocupam mais em se gabar do seu currículo santarrão, que nunca errou, que está tudo bem, do que com a presença do Senhor. Do que com o entendimento de saber que por mais que eu não tenha um pecado igual o do cara lá de fora, eu também tenho o meu e sou carente dessa graça da mesma forma. Carente dessa misericórdia da mesma forma. Só que o nosso problema, irmão, é que às vezes a gente entra numa religiosidade onde a gente acha que a gente é melhor que o outro. Eu sou melhor. Eu sou melhor. Não. Eu sou melhor que o outro. Eu não faço isso. Nunca se esqueça, meu irmão. Aquele que muito foi perdoado, muito ama. Você tem noção do que você foi perdoado? Você tem noção do que Jesus fez na sua vida? Talvez você não tenha esse testemunho, mas, irmão, é maravilhoso. É maravilhoso o seu testemunho, irmão, se você cresceu na igreja. E eu oro, meu irmão, para que meus filhos tenham esse testemunho, irmão, de casarem puros, vivendo na palavra,
guardados, vivendo todas as promessas de Deus. Esse é o mais lindo testemunho. Mas o fato de viver isso não te torna uma pessoa que não tem amor pelos que estão lá fora, escorados na rua, perdidos. Porque se nós descobrimos uma verdade, essa verdade não pode morrer com a gente. Precisamos que essa presença nos invada de uma forma lá fora, que a gente muda, apresente, fale desse Jesus para as pessoas. Todos nós, irmãos, precisamos do perdão, da misericórdia, da graça do Senhor. Às vezes o que a religiosidade vai fazer é nos colocar nesse lugar. Não, eu não. Não, eu sou diferente. Eu sou mais especial. Esse erro aí eu não tenho. Não, com esse daí eu nem me misturo. Não, com esse daí eu não quero mais. Cuidado, irmão. Cuidado com esse lugar. Para aparecer ali que está acabando, fica de pé aí. Só para a gente ficar concluindo ainda, que eu tenho mais uns minutos aqui. Entenda uma coisa. Se Jesus precisasse que eu e você fôssemos santos para poder se aproximar com Ele, irmão, Ele nunca teria morrido naquela cruz do Calvário. Se Ele quisesse que eu e você fosse homens e mulheres perfeitos, para só assim se relacionar com Ele, Ele nunca teria morrido naquela cruz. Mas saiba que Ele morreu e foi para nos lavar de todos os nossos pecados. Todos, irmão. O pecado não nos escraviza mais. O passado não nos escraviza. Não estamos mais lá. Eu não sou mais aquele cara. Você não é mais aquele cara. Você não é mais aquela mulher. E aquilo que Ele fez na cruz é para que agora eu e você nos achegássemos com confiança diante desse trono da graça de Deus, a fim de encontrar misericórdia, graça, favor. Essa é a obra da cruz. Ele nos perdoa para que a gente não tenha vergonha do passado e entender que Ele nos proporciona um novo futuro, uma nova história. Sabe, meu irmão, não espere estar limpo para se relacionar com o Senhor. Deus sabe também o que é sem vergonhice e o que é inocência. Mas decida viver o melhor que Deus tem para a sua vida, meu irmão. Não espere estar limpo, porque você nunca vai estar. No final do texto de Hebreus 4, Jesus ele não pede para que a gente se limpe para entrar, não. Jesus diz que Ele limpa aqueles que estão lá para entrar. Sendo assim, o que a gente precisa é ter coragem de chegar até lá. É coragem de entrar até a porta. Será que tem alguém corajoso essa manhã, nesse domingo, meu irmão? Corajoso para ainda com seus erros se relacionar? Ainda com as suas falhas, você buscar mais da presença do Senhor? Ainda com todos esses pecados, será que você tem coragem para dizer: Senhor, eu sei que o Senhor está vendo, me ajuda, muda a minha vida, Senhor. Eu quero essa presença maravilhosa todo o tempo, Senhor. Essa presença cura, meu irmão. Essa presença liberta, meu irmão. Essa presença transforma. Feche seus olhos agora, por uns instantes. Entenda que essa presença não é sobre um lugar, não é sobre essas 4 paredes, não é sobre um monte, sobre o círculo de oração, não é, meu irmão. Essa presença é sobre uma pessoa, sobre a convicção: Ele está junto comigo, Ele está do meu lado, onde eu estiver, aonde eu estiver, Ele está comigo. Então, meu irmão, nunca ore pecando, porque crente não faz isso. Mas se você for orar, se você for pecar, ore, dizendo: Deus, tenha misericórdia. Senhor, me muda, me ajusta. Senhor, se essa palavra é verdadeira, que ela se cumpra na minha vida, Deus. Como iniciamos esse culto dizendo, seja intencional agora. Tenha o seu tempo com o Senhor agora, dizendo: Deus, que essa Tua presença, Pai, venha me transformar, que eu venha cultivar esses momentos com o Senhor, Deus. Eu não merecia, mas a Tua graça me alcançou, a Tua misericórdia me alcançou. Então agora seja verdadeiro com o Senhor. Abra o seu coração, confesse os seus pecados, clame a Ele por misericórdia. Começa assim, começa agradecendo por aquilo que Ele já fez, meu irmão. Sem Ele, meu irmão,
nada somos. Sem Ele nada temos, meu irmão. Talvez algumas pessoas aqui, chegou a hora de você tomar essa atitude que eu tomei lá atrás. Talvez há uns 13 anos atrás, quando eu falava: meus manos, vai ter uma hora que nosso caminho faz assim, ó. Talvez hoje é o dia de você escolher o caminho certo, meu irmão. Escolher. Eu não tive essa oportunidade, mas é assim. Glória a Deus por isso. Mas é uma mensagem que eu estou todos os dias, há 10 anos tentando viver. É cultivar essa presença, sabendo que Ele está comigo em todos os momentos. Aleluia.